consideração. Assim, procedendo, ensinaste a teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos destes a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu, as espigas começaram a se formar. Apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no seu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecados e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, as pessoas também que nos acompanham, nas redes sociais. E aqui nós vamos dando continuidade ao Evangelho do domingo passado, que começou falando do semeador. E Jesus vai falando em parábolas para a multidão. Aqui do Evangelho de São Mateus, capítulo 13. E assim nós vamos acompanhando o ensinamento de Jesus através das parábolas. E essa parábola começa como o bom semeador que semeou a boa semente nos corações humanos, dos homens e mulheres. Muitos estiveram disponíveis e dóceis para receber a palavra de Deus. Outros não estavam disponíveis e dóceis para receber a palavra de Deus, porque Deus quer que nós o acolhamos livremente.
Porque, primeiramente, a palavra de Deus, ela deve tocar o nosso coração. E nós também devemos nos deixar ser tocados pela palavra de Deus. Da mesma forma como alguns enfermos tocavam em Jesus para ser curados, também nós devemos ser tocados pela palavra de Deus, tocados pelo Santo Evangelho, tocados por Jesus. É Jesus que vai tocando em nós, derramando a sua graça, a sua bênção sobre nós, em nossas vidas, em nossos corações. E a palavra de Deus hoje fala da grandeza do amor de Deus, assim como a primeira leitura vai falar da grandeza do amor de Deus. E aqui vai espelhando essa grandeza de um Deus grande, de um Deus poderoso, de um Deus amoroso, amoroso para com a sua obra criada, amoroso para com a sua criatura. Este Deus que aqui no livro da sabedoria coloca essa imagem de Deus, um Deus que ama, um Deus que castiga, que é a correção, e um Deus que perdoa. Essa imagem que nos relata o livro da sabedoria. Assim também como esta alma desse salmista aqui vai proclamar, uma alma que quer se aproximar de Deus. Temos aqui o salmista. Percebemos nesse salmo uma alma sincera que se aproxima de Deus. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Aqui temos uma alma sincera que vai reconhecendo que Deus é amor, que Deus castiga, vai nos corrigindo, que é a correção, e que Deus também nos perdoa. Ele vai reconhecendo este Deus amoroso. Então, esta alma sincera, ela quer buscar a amizade de Deus. Ele vai aí alimentando essa amizade com Deus, essa amizade com o Senhor, reconhecendo Deus como um Deus amoroso, um Deus que corrige e um Deus que perdoa. Aí está o reconhecimento através dessa alma bondosa, essa alma que vai sendo transformada pela bondade de Deus, pela correção de Deus, pela graça de Deus, e essa alma aí ela vai acolhendo, ela também vai tendo uma amizade verdadeira com Deus, uma amizade sincera e verdadeira. Assim devemos ser nós, termos uma amizade sincera com Deus, porque Deus é fiel no seu amor para conosco. Assim também como Jesus vai falar em parábolas para a multidão, para que essa multidão também, ouvindo o que ele está falando, possa ouvir, possa discernir e possa também entender. Porque também eles vão ter que se esforçar para entender o que Deus está falando, livremente, porque Deus respeita a nossa liberdade. E assim livremente nós devemos acolher a palavra de Deus. Livremente nós devemos deixar que essa palavra de Deus penetre em nosso coração, em nosso ser, para que essa palavra de Deus, indo na profundeza do nosso ser, da nossa alma, possa transformar o meu pensamento, o seu pensamento, o nosso pensamento, o nosso coração. E assim, pouco a pouco, vai se mudando toda a realidade. Para que a realidade seja mudada, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ouvir o ensinamento de Jesus, para discernirmos, colocando em nosso coração o seu ensinamento, o que ele está dizendo, o que ele também está nos orientando. Por isso que ele vai falar em parábolas. Hoje temos esta parábola do trigo e do joio, depois a parábola do fermento na massa. Aqui temos o trigo
O trigo é a boa semente, é a palavra de Deus semeada em nossos corações. A palavra de Deus semeada em nossos corações. Palavra que nos liberta, palavra que nos transforma, palavra da salvação. Não é isso? Toda vez que o leitor vem proferir a palavra de Deus, no final ele vai dizer assim: palavra do Senhor. Foi a palavra de Deus dirigida aos antigos, e a palavra de Deus continua antiga e sempre nova. Antiga e sempre nova. E ela vai se renovando em nossos corações, porque essa palavra do Senhor também é dirigida aos filhos de Deus de hoje, né? Presente, ouvintes, estão à sua frente para ouvir, né? E essa palavra de Deus vai de geração a geração. Essa palavra de Deus que vai sustentando o povo de Deus na fé, na esperança e no amor. Essa palavra do Senhor que vai nos sustentando em nossa fé e nossa esperança, para que nós continuemos a buscar o caminho do amor. O caminho do amor é Cristo, porque Jesus nos ensina a amar, e Ele semeia em nossos corações o bem, porque Ele nos ensina a amar, nos amando, né? E Ele semeia nos corações dos seus discípulos o amor, o bem, a bondade, porque Jesus passou pelo mundo fazendo o bem. Jesus não semeou ódio no coração das pessoas. Foi o ódio que já estava no coração das pessoas que aí se despertaram, e aí esse mal quis confabular contra o bem, contra o próprio Cristo Jesus, Deus criou o mundo, e este mundo que Ele criou é perfeito, este mundo que Ele criou é bom. Deus criou o ser humano bom, porque o ser humano participa da bondade de Deus, porque Deus é bom. E tudo aquilo que Deus criou, Ele achou bom e perfeito, porque a divina providência de Deus se faz presente na sua criação, assim também como a divina providência de Deus se faz presente em nosso ser, porque é o Espírito de Deus soprado em nossas narinas, que habita em nós, em nosso ser, em nossa alma, em nossa totalidade, né? E aí nós vamos também despertando o nosso coração para reconhecer Deus como nosso Criador, para reconhecer Deus como nosso Salvador. E assim nos colocando na presença de Deus também, apresentando a Ele as nossas fraquezas, as nossas limitações. Aqui temos o trigo e o joio. O trigo é a boa semente, é o bem que foi semeado em nossos corações. Este bem que foi semeado em nossos corações, ele deve crescer, se desenvolver, e assim nós também vamos colaborando na construção do reino de Deus. Só que houve uma situação, enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora, né? Porque o inimigo, ele é tinhoso, ele semeou o joio na calada da noite, ele aproveitou que todos estavam dormindo. Era o tempo em que ele aproveitou para semear o joio, para semear o mal, né? Enquanto todos dormiam, era na calada da noite, né? Esse joio não podia ser semeado à luz, porque a luz ia queimar todo esse joio, né? Vamos colocar a luz de Deus. Esse joio é o mal, é a escuridão, é a ignorância, é a prepotência, é a maldade no coração das pessoas. Esse joio que foi semeado em meio ao trigo. Nós somos trigo e joio, né? Somos trigo e joio. Mas o que deve prevalecer é o trigo. Esse trigo deve crescer. Esse trigo deve ser colhido, aliás,
deve se transformar em farinha. O que serve a farinha de trigo? A farinha de trigo, com a porção de fermento, ela se torna uma massa muito grande. Então nós também devemos ser fermento na massa. Devemos ser fermento na massa. Esse fermento na massa é o amor de Deus. É o amor de Deus em nossa vida. É o amor de Deus que faz com que nós cooperamos uns com os outros. Este amor de Deus faz com que nós nos ajudemos mutuamente. Este amor de Deus é que nós também possamos nos unir para combater o mal, nos unimos para combater a fome, a miséria, a injustiça, nos unimos para arrecadar alimento, para saciar os famintos, nos unimos para arrecadar roupa, para vestir aqueles que estão com frio, aqueles que estão nus, nos unimos também para ajudar aqueles que muitas vezes se encontram aí sem acolhida, sem lugar para morar, ou muitas vezes estão passando dificuldade. E este reino de Deus vai crescendo através desta massa, deste fermento na massa, é o amor. Em tudo que nós fizermos, nós devemos colocar o amor de Deus. O amor de Deus em tudo aquilo que nós fizermos, que nós chamamos aí a caridade. Sem amor, nada tem valor. Quando nós colocamos amor, isso se transforma, isso se multiplica, porque nós fazemos com amor, sem esperar nada em troca. Nós fazemos para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus hoje nos chama a cultivar dentro de nós esse trigo. Esse trigo foi aquilo que o próprio Deus plantou dentro de nós, a semente do amor. A semente do amor através dos sacramentos da igreja, e a igreja é o sacramento de Cristo. Ela deve no mundo ser trigo e deve continuar semeando o amor de Deus em meio ao joio. Esse joio também que se mistura em meio ao trigo. Esse joio também que se encontra dentro da igreja, né, também. Mas virá o dia em que tudo isso vai ter sua plenitude. Como diz, né? A justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. É assim como nós conhecemos o ditado, né? A justiça de Deus, ela falha, mas não tarda. Ela vem no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Por isso que Jesus vai dizer: deixai crescer um e outro até a colheita. Até a colheita, deixai crescer um ou outro, né? Aí Jesus está falando dos fins dos tempos. Dos fins dos tempos. Mas nós devemos continuar a buscar o bem, fazer o bem, nos esforçar no dia a dia, né? Nos esforçar no dia a dia da nossa vida, através dos meios que Deus nos deu, através da igreja, através do sacramento. Nós somos batizados, nós somos filhos e filhas amados de Deus. Devemos cultivar essa amizade com Deus. Devemos cultivar sempre essa amizade com Deus, essa amizade com Jesus. E assim também sermos colaboradores na construção do reino dos céus. Buscar sempre fazer a vontade de Deus. Somos muitas vezes trigo, né? Mas em alguns momentos também nos tornamos o joio. E esse joio precisa ser recolhido e queimado com o fogo do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Precisa ser queimado com o fogo do Espírito Santo de Deus dentro de nós, para que nós também nos tornemos novas criaturas, para que nós deixemos de lado o homem velho, para que possa nascer o homem novo, assim como diz São Paulo na segunda leitura, na carta aos Romanos: o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis, como a mulher que vai dar o parto, que vai dar a luz no parto normal. Para o novo nascimento nós devemos esforçar. Para o novo nascimento nós devemos buscar a Deus. Devemos buscar a Deus. Sozinho ninguém é capaz.
Sozinho ninguém vai ter um discernimento, sozinho ninguém vai ter uma direção. Devemos colocar Deus na direção, Deus à frente da nossa vida, para que nós não desviemos do caminho de Deus, para que nós não caminhemos para o caminho do mal, para o caminho da perdição, do pecado e outras coisas mais. Por isso que nós devemos continuar buscando a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos, né? Roma, uma cidade também do pecado, da perdição, de vários deuses, né? Diferente também. O apóstolo Paulo está ajudando também essa comunidade para que essa comunidade seja perseverante no caminho de Deus, no caminho do Senhor, né? Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Onde está a nossa fraqueza? A nossa fraqueza está na carne. O Espírito ele é forte. O Espírito de Deus em nós é forte. Somos marcados com o selo. Qual o selo que nos marca? O santo batismo, a graça de Deus, o amor operante de Deus em nossa vida, este amor operante, esse amor operante que nos lava de todos os pecados, esse amor operante que nos purifica e nos transforma a partir do nosso esforço, a partir da nossa busca, a partir do nosso querer. Então o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, né? Porque o Espírito ele se opõe à carne. A carne significa não, muitas vezes não querer fazer a vontade de Deus. Essa luta constante dentro de nós, né? Muitas vezes em querer se afastar de Deus e não, muitas vezes não ceder à vontade de Deus dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. Pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Não sabemos o que pedir, nem como pedir. O que nós pedimos a Deus? Senhor, dai-me o vosso Santo Espírito. Nem devemos pedir a graça de Deus. Diante dos conflitos que nós vivemos, muitas vezes conosco mesmo, e muitas vezes nas relações humanas, porque as nossas relações humanas, elas devem ser pautadas, na verdade, na sinceridade, né? Na sinceridade. E nós vamos construindo essa amizade com Deus, essa amizade sincera com as pessoas. É isso que é importante na nossa caminhada, na nossa comunhão com Deus. Só Deus pode nos capacitar para isso. Só Deus pode nos capacitar. Só Deus pode nos capacitar para que nós também possamos também ter força para vencer as fraquezas da carne. E assim, acolhendo o Espírito Santo de Deus, nós vamos tornando forte para vencer também o mal dentro de nós e vencer o mal também diante de nós, diante do mundo. Então nós vamos tendo força. Então nós devemos pedir e saber como pedir. Devemos pedir a Deus o discernimento, devemos pedir a Deus a paz, a alegria, a paciência que muitas vezes nós também vamos adquirindo de acordo com as situações que nós vamos vivendo, o perdão muitas vezes, né? Muitas vezes nós também perdemos a cabeça, muitas vezes ficamos irados, mas aí como bons cristãos nós também reconhecemos que nós muitas vezes não nos comportamos bem diante da situação,